Vamos estudar agora um assunto bastante cobrado em provas de concurso. Em várias provas de vários editais, sempre cai uma questão sobre nacionalidade. E você vai entender agora alguns conceitos de nacionalidade. O que é nacionalidade, o que é o critério do solo, o critério do sangue, o que são apátridas, o que são polipátridas, o que são eimátulos, qual a diferença entre povo, população e cidadão, alguns conceitos e considerações iniciais e que são fundamentais a gente saber para a gente poder dar prosseguimento ao estudo de nacionalidade. Vamos entender posteriormente qual a diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, ou seja, os naturalizados não podem exercer esses cargos. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Agora vamos entender o conceito de nacionalidade, tá? O que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico político que une a pessoa a determinado estado. Isso é nacionalidade. Esse é o conceito de nacionalidade e já foi cobrado em prova, tá? Vínculo jurídico político que faz da pessoa integrante de um estado. Vamos entender agora o que é o critério do solo, tá? O critério do sangue, polipátrida, apátridas ou eimátulos. O que é o critério do solo? O critério do solo vai dizer que os nascidos naquele determinado território são nacionais daquele país. Essa é a regra utilizada no Brasil, o critério do solo, ou seja, a regra é que os nascidos no Brasil são brasileiros natos. Então, o critério do solo, ele leva em consideração o local do nascimento. Esse é o critério do solo. O critério do sangue, que também é utilizado pela Constituição, mas ele é utilizado em conjunto com outro critério. A Constituição, ela não utiliza o critério do sangue exclusivamente. Ela sempre utiliza ele mais um outro critério que eu vou explicar mais à frente. Mas o critério do sangue, ele está relacionado com os ascendentes, ou seja, os filhos de determinadas pessoas de um país, de um estado, são nacionais. Esse é o critério do sangue, tá? Relacionado aos ascendentes, aos pais. O Brasil utiliza o critério do sangue, mas em conjunto com outros critérios, que eu vou explicar mais à frente. Por exemplo, filhos de brasileiros seriam o quê? Brasileiros, mas o Brasil sempre vai adotar o critério do sangue com outro critério, nunca vai ser o critério do sangue exclusivamente. O que seria polipátrida? Polipátrida é alguém que tem mais de uma nacionalidade. Se você tiver duas ou mais nacionalidades, você é um polipátrida. Mais de uma nacionalidade. Mais de uma nacionalidade. Tá? E o que são apátridas ou eimátulos? E eimátulos foi cobrado em prova de concurso e muitas pessoas não souberam dizer do que se tratava. E apátridas e eimátulos são a mesma coisa, ou seja, são indivíduos que não possuem qualquer nacionalidade. Indivíduos sem nacionalidade são chamados de apátridas ou eimátulos. Eu queria também agora deixar alguns conceitos aqui também sobre povo, população e cidadão. Quando se fala povo de determinado estado, é um conceito mais restrito, tá? Povo é um conceito mais restrito. Considera-se povo apenas os nacionais, natos ou naturalizados, tá? Os nacionais você considera povo. Então, os nacionais, que aí você considera tanto no caso do Brasil, tanto os natos como os naturalizados, nacionais, você chama de povo. Quando se fala em população relacionada, obviamente, ao Estado, população é um termo mais abrangente. Então, aqui envolveria tanto os nacionais, brasileiros natos, naturalizados, como também os estrangeiros. É um critério mais amplo, população, tá? Então, aqui seriam os nacionais, os estrangeiros. Nacionais mais estrangeiros. E quem seria o cidadão? O cidadão é aquele nacional, brasileiro nato ou naturalizado, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Esse é o cidadão, tá? O nacional, nato ou naturalizado, em gozo dos direitos políticos. Esse é o cidadão.
Então, esses conceitos são bem importantes para a gente dar início ao nosso estudo de nacionalidade. A nacionalidade ainda ela se divide em nacionalidade primária ou originária e também em nacionalidade secundária ou adquirida. A primária ou originária é aquela que decorre de um fato natural. Você utiliza o nascimento mais algum critério, que pode ser o critério do solo, o critério do sangue. A nacionalidade primária, originária, ela é involuntária. Você, por exemplo, quando nasceu aqui no Brasil, você não pediu. A maioria, creio que a maioria de quem está assistindo o meu vídeo aqui é brasileiro nato. Você não precisou requerer sua nacionalidade brasileira para ser considerado brasileiro nato. Você não pediu. Então, entenda como a nacionalidade primária um acontecimento involuntário, de um fato natural. O nascimento mais determinado critério. Nasceu no Brasil, como regra, critério do solo, é brasileiro. No caso, nato. Quando eu estiver falando aqui de nacionalidade originária primária, eu estou falando dos brasileiros natos, tá? Brasileiros natos. Quando eu falar em nacionalidade secundária ou adquirida, eu estou falando dos brasileiros naturalizados, ou seja, aquelas pessoas que pediram para se tornar nacionais, aqueles estrangeiros que pediram para se tornar nacionais. Eles adquirem a nacionalidade por um pedido, tá? Eu posso colocar aqui como um ato volitivo, em regra por naturalização. Então a nacionalidade secundária é por um ato volitivo, você pede, tá? Em regra ocorre por naturalização. Esse é só o iniciozinho, a introdução do nosso estudo sobre nacionalidade. Então vamos ver agora as hipóteses em que os brasileiros são considerados natos. São 4 hipóteses em que você é considerado brasileiro nato, tá? Então vamos a elas. A primeira hipótese, lembrando que essas hipóteses são taxativas, apenas aquelas previstas na Constituição. A primeira hipótese de se considerar o brasileiro nato. Os nascidos na República Federativa do Brasil, eu botei aqui Brasil só para abreviar, mas os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país de origem. Esse critério aqui que a gente está usando, qual é esse critério aqui? Os nascidos na República Federativa do Brasil. Eu estou usando o quê? O critério do solo, tá? Os nascidos na República Federativa do Brasil, eu estou usando aqui o critério do solo. Então, o Brasil, como eu disse, ele usa como regra o critério do solo, como exceção o critério do sangue. Então, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, tá? Então, como regra, nasceu no Brasil é brasileiro nato. Ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que, aí vem a exceção. Qual é a exceção em que o nascido no Brasil, nascido no território brasileiro, ele não é brasileiro nato? A exceção é se os pais, um ou outro, estiver a serviço de seu país de origem. Então a regra é, nasceu no Brasil é brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país de origem. E aqui eu queria ressaltar um ponto importante. Quando ele fala aqui na exceção, a regra é, nasceu no Brasil é brasileiro, nato, mas a exceção aqui, desde que não estejam a serviço de seu país de origem. Aqui eu quero que se observe uma coisa. Então, para que haja essa exceção em que o nascido no Brasil não seja brasileiro, é necessário que os pais, os dois, tá, sejam estrangeiros. Pais estrangeiros. E pelo menos um a serviço país de origem. E aqui outro ponto importante é que o país deve ser o país de origem. Então, pelo menos um deles deve estar a serviço de seu país de origem, tá? Não é a serviço de empresa privada, não é a serviço de outro país que não seja o seu de origem, tem que ser a serviço do seu país de origem. Então, para que haja essa ressalva, essa exceção em que o nascimento vai se dar no Brasil e não vai ser brasileiro, é no caso de os pais serem estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço de seu país de origem. Então, esse é o primeiro caso
em que o brasileiro será considerado nato. Regra ius solis, exceção ius sanguinis. E vamos agora para o segundo caso em que o brasileiro ele é considerado nato. Só lembrando que quando eu falo em território nacional, nascido aqui no Brasil em território nacional, o território nacional ele se estende à parte aérea, tá? E a parte do mar territorial. Então, um navio ou aeronave a serviço do Brasil, onde quer que ele esteja, ele é considerado território nacional, tá? Ou um navio ou uma aeronave brasileiro, privado, mas que esteja em mar territorial, é considerado também território. Então, quando eu falo território, os nascidos aqui na República Federativa do Brasil, o território brasileiro é toda essa extensão, tá? E vamos agora continuar com a segunda hipótese em que o brasileiro, com o nascimento, o indivíduo vai ser considerado brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui ele está utilizando qual critério? O critério do ius sanguinis, que aqui ele está levando em consideração a ascendência, filho de pai ou mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui ele utiliza o critério sanguíneo, que utiliza a ascendência, mais critério funcional. Então, a serviço da República Federativa do Brasil. Se a criança nascer no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, e esse pai ou essa mãe, ou ambos, se estiver a serviço da República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro nato. E esse a serviço da República Federativa do Brasil, você inclui a pessoa, o indivíduo está tanto a serviço da administração direta, como a serviço da administração indireta, a serviço do governo brasileiro, a serviço de uma autarquia, a serviço de uma empresa pública, a serviço de uma sociedade de economia mista, contanto que esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? A serviço do Brasil. Se estiver a serviço de uma empresa privada, aí você não considera como brasileiro nato, não entra nesse critério aqui. O brasileiro ou a brasileira, né, os pais brasileiros que estiverem no estrangeiro, estiverem a passeio, não entra nesse caso aqui, mas pode ser que se torne ainda brasileiro nato. Eu vou explicar no próximo caso, mas esse caso aqui, ius sanguinis, mais o critério funcional, tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil, um ou outro. Aí, quando eu falo a serviço da República Federativa do Brasil, eu estou falando a serviço tanto do governo brasileiro quanto relacionado à administração direta, tá? União, Estado, IDF, município, como também da administração indireta, tá? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas, fundações públicas, ok? Esse é o segundo caso em que o brasileiro é considerado nato. Então vamos para o terceiro caso em que o indivíduo é considerado brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que venha a residir no Brasil, na República Federativa do Brasil, e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, tá? Aqui é a nacionalidade potestativa. O indivíduo ele vai ter que optar frente à Justiça Federal pela opção da nacionalidade brasileira. Então, aqui, nem o pai, nem a mãe está a serviço da República Federativa do Brasil, porque se os tivesse, seria brasileiro nato. Como o pai ou a mãe ou ambos são brasileiros e a criança nasceu no estrangeiro e eles não estão a serviço do Brasil, então, para ser brasileiro nato, eles teriam que voltar para o Brasil, tá? E esse indivíduo, após atingir a maioridade, frente à Justiça Federal, optar pela nacionalidade brasileira. Antes de ele optar, digamos que nasceu no estrangeiro, veio para o Brasil, sei lá, com 10 anos, enquanto ele não atingir a maioridade para poder optar pela nacionalidade brasileira, ele vai ter uma nacionalidade brasileira temporária. Posteriormente, quando ele atingir a maioridade e optar, e para isso ele vai ter que procurar a Justiça Federal, ele vai se
tornar brasileiro nato. Ele vai confirmar que a partir dali ele é brasileiro nato. Então, aqui nós vamos usar o critério do sangue, tá? Porque estamos falando dos ascendentes, estamos falando de pai e mãe, mas o critério da residência. Ele tem que voltar para o Brasil e optar. Então, seriam 3 requisitos. Não estar a serviço do Brasil, né? Obviamente, os pais não estarem a serviço do Brasil, porque senão já era brasileiro nato. Vir a residir na República Federativa do Brasil e optar após atingir a maioridade. Então, aqui temos o critério do sangue, mais a questão da residência, mais ainda a opção. Essa opção vai ser feita diante da Justiça Federal. Então, essa é a terceira situação em que o brasileiro é considerado brasileiro nato, tá? Nascido no estrangeiro, que os pais não estejam a serviço do Brasil, tá? Voltando a residir no Brasil e após atingir a maioridade, optando pela nacionalidade brasileira, será brasileiro nato. E vamos agora para o quarto caso em que o indivíduo é considerado brasileiro nato. Observe que toda vez que eu falo do critério do sangue, os jus sanguinis e os sanguíneos, vai ser somado com algum outro critério, tá? Porque o critério sanguíneo, ele é exceção. A regra é o critério do solo, do território, tá? Lembrando que eu estou falando território, toda a extensão, tanto aérea quanto mar territorial, embarcações e aeronaves a serviço da República Federativa do Brasil, onde quer que se encontre, rios, lagos, tá? Toda a extensão do território nacional. Então vamos agora para o quarto caso em que o indivíduo é considerado brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, não estando a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, tá? E se ele não vier a residir no Brasil e optar, ainda tem uma outra situação em que é possível ele adquirir a nacionalidade brasileira, sendo como brasileiro nato. É no caso de ele ser registrado em repartição brasileira competente. E qual é o critério que está sendo utilizado aqui? É o critério sanguíneo, como sempre, não apenas o sanguíneo, sempre o sanguíneo combinado com outro critério, mas o critério do registro. Então, para que seja brasileiro nato, nascido no estrangeiro, os pais não estando a serviço do Brasil, ele não vindo a residir aqui e optar, que é uma opção de se tornar brasileiro nato, ele também pode ser brasileiro nato se for registrado em uma repartição brasileira competente, seja a embaixada, seja consulado, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Então, recapitulando, qual é a regra? Critério do solo. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Qual é a exceção? Estrangeiros, ambos os estrangeiros, desde que estejam a serviço do seu país de origem. Essa é a exceção. Aí não vai ser brasileiro. Mas se nascer no Brasil, é brasileiro nato, mesmo que seja estrangeiro. Só não vai ser, a única exceção é se esses estrangeiros estiverem a serviço do seu país de origem. Se tiver a serviço de empresa privada, é brasileiro nato. Se tiver a serviço de outro país que não seja o seu de origem, é brasileiro nato. Então, regra, critério do solo. Aí depois vem as regras do critério do sangue, mais algum outro critério, tá? Então, nasceu no estrangeiro e os pais, o pai ou a mãe é brasileiro e esteja a serviço da República Federativa do Brasil, já é brasileiro nato. Não precisa fazer mais nada. Agora, nasceu no estrangeiro, os pais, brasileiro ou mãe brasileira, não estão a serviço da República Federativa do Brasil, mas eles registram a criança em uma repartição brasileira competente, brasileiro nato. Não registrou numa repartição brasileira competente, mas voltou para o Brasil e depois de atingir a maioridade, procurou a Justiça Federal e optou a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira, brasileiro nato. Então, essas são as 4 hipóteses em que o indivíduo ele é considerado brasileiro nato. Lembrando que as distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados são apenas aquelas taxativas na Constituição, taxativas
no próprio texto constitucional. Leis não podem criar critérios discriminatórios, critérios de discriminação entre brasileiros natos naturalizados, tá? Apenas os critérios estabelecidos na própria Constituição. Vamos agora para os brasileiros naturalizados. Quem são os naturalizados? Aqueles que adquirirem a nacionalidade brasileira na forma da lei. Aqueles que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira serão brasileiros naturalizados. A naturalização ela vai se dividir em naturalização ordinária e naturalização extraordinária, tá? Na naturalização ordinária, que é a primeira aqui que eu vou falar, há uma discricionariedade do presidente da República em conceder ou não a naturalização. Já no caso da naturalização extraordinária, há uma certa vinculação, não há tanta discricionariedade para conceder a naturalização na naturalização extraordinária ou quinzenária. E vamos entender agora cada uma delas, tá? Então, a naturalização vai se dividir em naturalização ordinária e extraordinária, tá? Na naturalização ordinária, os originários de países de língua portuguesa, tá? Os países, pessoas que vêm de países de origem de língua portuguesa, se exige apenas 2 requisitos destes indivíduos para que se tornem brasileiros naturalizados. Lembrando que, nesse caso, o presidente ele concede a naturalização se ele quiser. É um ato discricionário do presidente, tá? E quais são os 2 requisitos para os originários de países de língua portuguesa? Eles precisam ter idoneidade moral e residência por 1 ano no Brasil, tá? Se ele residir por 1 ano no Brasil e tiver idoneidade moral, sendo ele originário de países de língua portuguesa, pode ser concedido a ele a naturalização. Lembrando que ele só vai se tornar brasileiro naturalizado quando ele receber o certificado do presidente da República. E lembrando que o presidente cabe a ele discricionariamente conceder, neste caso aqui, ou não a naturalização. Então, para os originários de países de língua portuguesa, basta que cumpram 2 requisitos, a idoneidade moral, assim, eu estou falando em termos da Constituição, tá? Só em termos da Constituição. Idoneidade moral mais residência por 1 ano no Brasil. Em relação aos portugueses, que também, se cumprirem isso aqui, eles podem se naturalizar como brasileiro, os portugueses possuem uma certa vantagem em relação aos demais originários de países de língua portuguesa, que é no caso do português, que se chama de português equiparado, né? Então, os portugueses que, na forma da lei, tiverem residência permanente aqui no Brasil, havendo reciprocidade entre brasileiros lá em Portugal, eles têm direitos compatíveis, igualados aos brasileiros naturalizados, tá? Brasileiros naturalizados. Então, o português, ele, além de se ele cumprir esses 2 requisitos aqui, o presidente pode conceder a ele a naturalização brasileira, ele pode também, sem ter a nacionalidade brasileira, ele pode também ter os mesmos direitos que os brasileiros naturalizados, obviamente na forma da lei, tendo residência permanente, havendo reciprocidade entre brasileiros lá em Portugal, eles vão ter os mesmos direitos relativos aos brasileiros naturalizados, tá? Então, essa é a naturalização ordinária. Originário de língua de país portuguesa, bastando que tenha idoneidade moral, residência por 1 ano ininterrupto, 1 ano ininterrupto no Brasil. Já na naturalização extraordinária ou quinzenária, o nome é bem sugestivo, né? É preciso cumprir 3 requisitos. Quais são esses 3 requisitos? Residência fixa por mais de 15 anos. Isso aqui é para os demais estrangeiros que não os originários de países de língua portuguesa, tá? Para os demais estrangeiros, residência fixa por pelo menos 15 anos, tá? Não pode ter condenação penal, e desde que ele requeira, é necessário o requerimento.
Nesse caso de naturalização extraordinária, o presidente não tem discricionariedade para decidir se concede ou não a naturalização. Nesse caso, o presidente ele tem que conceder a naturalização. Não há discricionariedade aqui. Essas são as formas de aquisição da nacionalidade brasileira por naturalização. Lembrando que tem essa questão do português, tá? Havendo reciprocidade, residência permanente, ele vai ter, na forma da lei, os direitos equiparados aos brasileiros naturalizados, tá? Na forma da lei. Com isso, a gente encerra aqui essa parte de naturalização. E para finalizar essa parte de nacionalidade, a gente vai ver agora alguns critérios de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Tem o critério que distingue o nato do naturalizado em relação à função e tem também em relação à extradição. Em relação à função, existem cargos que são privativos de brasileiro nato: presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e ministro de Estado de Defesa. Tá aqui: presidente, vice-presidente da República, ministro do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e ministro de Estado de Defesa. São cargos privativos de brasileiros natos, ou seja, o brasileiro naturalizado não vai poder exercer esses cargos aqui. Outra distinção entre o nato e o naturalizado está relacionado com a extradição. O brasileiro nato jamais será extraditado. Agora, o naturalizado, ele pode ser extraditado no caso de praticar crime comum antes da naturalização. Se ele cometer antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Ou se ele participar de tráfico, se ele estiver traficando, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo. Se ele estiver em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins a qualquer tempo, antes ou após a naturalização, ele poderá ser extraditado. Então essas são algumas distinções que a Constituição estabelece sobre brasileiros natos e naturalizados, tá? A questão da extradição, que somente o naturalizado pode ser extraditado, e alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. E para fechar essa parte de nacionalidade, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas esse assunto ele requer um pouquinho mais de informação para que na hora da prova vocês acertem. Existe a possibilidade tanto do brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado perder a nacionalidade brasileira. O naturalizado, se ele tiver sua naturalização cancelada numa sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, ele perde a nacionalidade brasileira. E o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira também no caso de aquisição voluntária de outra nacionalidade. Ou seja, o brasileiro, ele voluntariamente, sem qualquer imposição, ele adquire outra nacionalidade, ele se naturaliza de outro país, outro estado. Então, nesse caso, ele perde a nacionalidade brasileira. Quando é que o brasileiro não vai perder? Ele se naturalizando em outro país. Ele não perde se for uma imposição. Ora, se o brasileiro estiver num país estrangeiro e esse país estrangeiro ele exigir a naturalização do brasileiro para que ele possa permanecer naquele país, exigir a naturalização para que aquele brasileiro ele exerça seus direitos civis naquele país, ele vai ter que se naturalizar. E nesse caso ele não perde a naturalização brasileira, porque é uma imposição. Da mesma forma, se a lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária do indivíduo, o brasileiro também não perde a nacionalidade brasileira. Quando é que o brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira? Quando ele voluntariamente adquire outra nacionalidade, a não ser que seja imposta pelo país estrangeiro, como condição para exercer seus direitos civis ou para permanecer no país. Um exemplo dessa questão da lei estrangeira reconhecer a nacionalidade originária. O brasileiro viaja com a sua esposa, vai para um país, está a serviço da República Federativa do Brasil, e para esse país que eles estão,
Lá eles adotam o critério do solo. Então, nasceu em determinado país, a lei do país vai reconhecer aquele indivíduo como nacional de lá. Então, ele não vai perder a nacionalidade brasileira porque a nacionalidade estrangeira foi reconhecida pelo país de origem. Aí o Brasil não tem nada a ver. Foi reconhecida pelo país de origem, então ele não perde a nacionalidade brasileira.